Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós iremos responder as dúvidas mais comuns relacionadas à criação de setups no nosso robô Stark Pro. Nós pretendemos subir constantemente esse tipo de vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Eu, Marcos, estou gravando esse primeiro vídeo, mas a nossa equipe técnica deve gravar também vídeos futuros para essa mesma série, tá bom? As dúvidas que serão respondidas neste vídeo e nos futuros, elas são sempre enviadas no nosso canal do Telegram, tá? Se você ainda não está participando do nosso canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Então, bora lá criar estratégias. Bom, pessoal, começando aqui então, eu selecionei duas respostas, né? A do Eric e a do Fábio Soares, para a gente começar falando de stops, de alvos, né? O Eric sugeriu que a gente falasse um pouco sobre configurações possíveis para gerenciamento de gain e loss, e o Fábio também, né, falou sobre takes e stops personalizados, tá? Então vamos lá para o MetaTrader. Vamos só combinar aqui antes, né? Todos os exemplos que a gente vai dar, a gente vai estar utilizando o índice, tá? Que é mais comum, né? Time frame de 5 minutos e a gente vai utilizar o HLC para ser um pouco mais rápido aqui no vídeo, tá? Mas vale lembrar que o nosso robô Stark, ele roda em qualquer ativo, em qualquer time frame, tá? Basta você ajustar ali os parâmetros relacionados a cada ativo, né? Por exemplo, o índice você vai operar de 1 em 1 contrato, se for uma ação, Petri 4, você vai operar de 100 em 100, tem a questão do horário, né? O índice abre às 9, a Petri abre às 10, entendeu? Se for Forex, é 24 horas, né? Então, tem alguns detalhes, né? Mas o robô é multiativo, multicorretora, vocês podem estar utilizando em qualquer corretora do mundo que tenha MetaTrader 5, tá bom? Então vamos lá. Indo aqui para os parâmetros do robô, né? Nós temos alguns atalhos, isso é interessante também, né? Você pode clicar em qualquer momento a tecla 6, que ele já vai direto para configurações de stops, tá? Que é o que a gente vai falar aqui agora, tá bom? É esse númerozinho aqui, ó, no começo de cada grupo, né, que faz com que você vá direto para as configurações, tá? Então, se você apertar o 7, vai direto para saídas, se apertar o 8, vai direto para entradas, entendeu? E assim por diante, tá bom? A gente vai falar aqui agora sobre stops, né? Então, aqui nós temos um grupo chamado stops iniciais. Nesse grupo, a gente pode configurar aquele stop que vai ser colocado na abertura da posição, tá? Então, assim que a posição for aberta, ele vai utilizar esse stop. Para que esse stop seja calculado, precisa-se de um preço base, né? Normalmente se usa o preço da entrada da posição, né? Tipo, o preço médio que vai ser executado a ordem, ou até mesmo, né, quando é algum setup que precisa ser padronizado, usar o mesmo stop para todo mundo, a gente costuma usar a abertura do candle, tá? Isso para setups que são a cada candle, né? Que ele só verifica entradas a cada candle. Se for um setup a cada tick, aí já não faz muito sentido utilizar a abertura do candle, né? Porque ele pode entrar a qualquer momento. Tá? Então, normalmente se utiliza mais esses dois, mas tem outras opções aqui também como base, né? Vamos deixar aqui no padrão, que é o preço médio, tá? Depois disso, você precisa configurar qual que é a distância que você quer, né, em relação a esse preço base. Então, o meu preço base é o médio, né? Mas a distância que eu vou usar a partir do meu médio, eu posso também escolher se eu quero em pontos, em ticks, em valor financeiro, né, em ATR, em desvio padrão, porcentagem, ou até mesmo em porcentagem do saldo, que ele leva em consideração o lote inicial, tá? Então, vamos deixar também aqui o padrão, que é em pontos, né? E nesse caso aqui, ó, a gente está utilizando, então, um stop de 500 pontos, tá? O take profit é a mesma coisa, tem o preço base também, tem a distância e tem aqui o valor, né? Um outro tipo de saída que tem também, né, que vocês podem estar configurando, é através de metas, né? Então, tem um grupo aqui no nosso robô que chama metas e limitadores financeiros, tá? Nesse grupo você pode estar colocando uma meta por operação, né? Você pode pôr por dia, por semana, por mês ou por operação. A gente chama até de limite de segurança, tá? Por quê? Alguns setups que têm reentradas, gradiente linear, é muito importante que utilize isso aqui, porque às vezes, dependendo da gestão da operação ali, o seu take profit e stop loss ele pode ficar defasado, né? Ele pode não refletir exatamente o que você quer, tá? Então você pode vir aqui e colocar um limite, né, de ganho ou um limite de perda por operação, tá? Então essa seria uma forma também de você sair, tá? Aí esse limite
que seria aqui, né, o ganho máximo, opa, aqui está no mês, é aqui, o ganho máximo do trade, né, ele vai ser de acordo com o que tiver selecionado aqui em cima. Nesse caso está em financeiro, mas pode ser também financeiro por contrato, pode ser pontos por contrato ou pontos corridos, tá? Tem bastante gente que fica na dúvida, né, do que é o pontos por contrato e o que é o pontos corrido. Pontos por contrato seria assim, independente da quantidade de contratos que girar no meu trade system, né? Vamos supor que seja um gradiente linear, reentradas, qualquer coisa desse tipo, eu quero sempre ganhar 15 pontos para cada contrato girado, tá? Então, se ele operou um contrato, sai com 15. Se ele operou 2, tem que sair com 30, né? E assim por diante, entendeu? Para que quando você pega o ganho total e divida pelo número de contratos, dê 15 pontos, entendeu? Agora, pontos corridos não. Se eu tiver com um contrato, fizer 15, ele sai. Se eu tiver com 100 contratos, fizer 15, ele sai. Entendeu? Então, essa é a diferença, né? O financeiro e financeiro por contrato é exatamente a mesma coisa, porém, em vez de ser pontos, é financeiro, tá? Então, essa também é uma forma de você sair da operação, né? Por limite. Lembrando que quando você utiliza essa saída, esse tipo de saída por meta da operação, você está deixando a responsabilidade da saída com o robô. Tá? Se por acaso cair a sua conexão com a corretora, se tiver uma instabilidade na sua VPS, essa função não vai ser ativada, né? Você não vai conseguir sair da operação. Já quando você utiliza aqui os stops iniciais, o robô ele manda uma ordem de saída, que é uma ordem gatilho, lá na corretora. Então, o seu take profit, o seu stop loss, ele já está apregoado, digamos assim, na corretora, entendeu? Sua conta pode cair, a sua VPS pode desligar, que quando chegar no seu stop, o robô vai sair. O robô não, né? A corretora vai fechar a ordem e quando o robô conseguir restabelecer a conexão, ele vai enxergar que saiu da posição, entendeu? Então, essas são duas diferenças, né? E além disso, né, de tudo que a gente viu, você ainda pode programar a distância do seu stop, né? Que é uma das perguntas que eles fizeram ali, né? Como criar stops personalizados, né? Por exemplo, eu não quero sair com base em nenhum desses preços aqui. Eu quero sair com base num preço que eu vou determinar. Eu posso escrever a minha função de preço aqui, entendeu? Então você consegue também, né? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou pré-definir aqui para resetar tudo, tá? Eu vou dar um sinal de entrada aqui para o Stark, comprar, né? Vou colocar o valor 1 aqui, né? Lembrando que se você rodar ele sem nada, ele não vai fazer operações, né? Rodando com o valor 1 na compra aqui, ele vai sempre comprar, né? A cada candle ele vai comprar. Se você colocar 1 na venda, a cada candle ele vai vender, tá? E aí eu vou criar um preço então, tá? Para isso eu vou definir alguns valores aqui, só para a gente poder ter uma referência, tá? Então eu quero pegar, por exemplo, a mínima de hoje, tá? Dia atual, a mínima. E eu quero pegar também a mínima do dia de ontem, tá? Eu vou fazer uma média dos dois, só para a gente ter um preço personalizado ali, tá? Então dia anterior, a mínima, tá? Legal, então eu tenho aqui ó, o R1 e o R2, tá? Sendo a mínima de hoje, do dia atual, e a mínima do dia anterior. Nesse caso aqui, esses dois parâmetros, esse parâmetro de baixo aqui, ele não tem sentido nenhum, tá? Porque ele sempre vai estar no dia anterior, né? Então não precisa colocar aqui. Se você quisesse colocar algum tipo de deslocamento em relação a esse preço, também daria para colocar aqui nesse valor, tá? Mas aqui a gente não quer, a gente quer utilizar só a mínima mesmo, tá? Então, eu vou criar o meu preço especial, né? Aqui, ó, no R11, tá? O R11 ele aceita uma expressão, né? Então eu vou criar aqui. Então, meu R11, o que ele vai ser? Ele vai ser R1 mais R2, né? Que é a soma das duas mínimas. E esses dois caras aqui eu vou dividir por 2, tá? Então, agora eu tenho uma média das duas mínimas, tá? Eu vou só mudar o horário de entrada, né? Senão a mínima do dia aqui vai ser logo o candle de abertura, né? Porque ele vai operar assim que iniciar o período do setup, né? Então eu vou lá nos horários, eu vou falar para ele começar a operar 3 horas depois que abrir o pregão, tá?
Então eu estou colocando 3 horas aqui porque ele está com hora corrida aqui em cima, né? Então é sempre com base na abertura. 3 horas após a abertura, ele já pode operar, abrir a sua operação, tá? Então legal, eu vou só rodar nesse instante aqui, sem definir ainda os preços, tá? Só para a gente ver se ele está calculando corretamente aquele nosso R11, tá? Então por enquanto vai ficar aqui 500 pontos mesmo de stop, 500 pontos de gain e de loss, tá? Legal, então eu vou rodar aqui um backtest. Legal. Então, ó, a gente pode ver que ele tem aqui o R1 apontando para a mínima do dia atual, né? Que está aqui, ó, que é esse candle aqui fez um pavio aqui para baixo, né? Então tá nosso R1 aqui e tem o nosso R2 aqui apontando para a mínima do dia anterior. Perfeito. E o R11 é a média dos dois, tá? Então a gente tem o preço que a gente precisa aqui, tá? Então esse trade aqui que foi aberto, ele vai ter que colocar o stop dele naquele R11 que estava ali atrás, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu preciso vir aqui na minha configuração de stop, tá? Eu vou mostrar só para o stop loss, mas dá para fazer a mesma coisa para o stop gain também, tá? Você poderia fazer lá uma média das máximas, por exemplo, tá? Legal, então agora eu não quero mais 500 pontos, tá? Eu vou zerar isso aqui, porque eu não quero também nenhum tipo de afastamento, né? O preço que eu defini lá no R11 vai ser exatamente o preço que eu vou usar. Se você quisesse algum tipo de afastamento, também daria para colocar aqui, entendeu? Por exemplo, o R11 mais 100 pontos, você colocaria 100 aqui, também funcionaria, tá? Mas eu quero deixar exatamente no preço R11. E então, o que eu vou fazer, né? Aqui no preço base, que está a minha entrada, não vai mais ser entrada agora, porque ele vai ser automático, tá? Esse é um termo que a gente usa para quando você quer programar o seu próprio preço, tá bom? Então sempre que você vê alguma coisa no robô no modo automático, é que você tem que definir algo em alguma variável para ele poder funcionar, tá bom? E a distância aqui eu vou deixar em pontos, porque eu não quero nenhum afastamento, como eu disse, né? Então vou deixar automático em pontos, beleza. Feito isso, você precisa ir lá no seu sinal de entrada, né? Que o nosso aqui ele tá 1 para sempre entrar, tá? E a gente vai então configurar aqui, ó, qual que vai ser o preço para stop loss automático, tá bom? Então é aqui nesse parâmetro que eu preciso indicar onde vai estar o preço do meu stop para compras, tá? Se você quiser fazer a mesma coisa para vendas, você também pode, né, fazer um stop loss para vendas, por exemplo, no R12, tá? E aí você tem que configurar aqui embaixo para vendas, tá? Então é independente. Então para compras, o meu stop loss ele vai estar no R11, tá? Legal. Então com isso o robô já vai saber agora onde ele deve pôr o stop, que vai ser sempre no meu R11. E eu posso mexer aqui na fórmula à vontade, tá? Eu fiz uma média simples, mas pode fazer o que você quiser aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos testar, né? Tá lá, ele abriu a compra, né? E colocou o stop exatamente aqui em cima do R11, tá? Que é o meu preço personalizado. Dependendo da sua fórmula que você utilizar, esse preço ele pode vir a mudar, né? Como vocês perceberam aqui, ó, o R11 mesmo está mudando, né? Por que está mudando? Porque a mínima do dia atual está mudando, né? Então ele está recalculando a média e está mudando aqui. Então, se por acaso você tivesse aberto a operação logo no começo do dia, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai lá e fala para ele que pode entrar já na abertura do dia. O que vai acontecer? O stop não vai ser atualizado. Ó, ele abriu a posição, né? Aqui, naquele momento o R11 estava aqui, então ele cravou o preço lá. Só que agora, conforme o R11 vem descendo, ó, meu stop está lá, parado lá em cima, entendeu? Ele tomou o stop aqui. Dá também para atualizar o stop, tá? Se você quiser, você pode vir aqui na configuração de stops e falar para ele que esse stop ele deve ser recalculado a cada candle, sim, tá? Então aí nesse caso, né, sempre que ele recalculasse o preço ali, você pode também estar recalculando o seu stop, tá? E dessa forma fica como se fosse um trailing stop customizável, né? Porque eu defini a minha regra e eu estou falando para ela ser atualizada a cada candle,
tá? Então você consegue fazer o seu trailing stop totalmente dinâmico com base em qualquer regra que você queira aqui nas expressões. Legal? Bom, eu acho que de stops, né, é isso que dá pra gente falar, né, porque dessa forma você consegue fazer o que quiser praticamente, né, com esse sistema de expressões, tá? Eu vou dar uma palhinha também aqui em relação a Fibonacci, né, que o Fábio Soares perguntou aqui, ó, construção de setups com Fibonacci. No Stark, eu vou pré-definir aqui tudo novamente, tá? No Stark, nós temos, né, os preços de Fibonacci que podem ser selecionados aqui também nos preços de referência, tá? Então, nós temos aqui Fibo expansão, Fibo retração, e aí você pode fazer uma expansão e retração de perna de alta ou de perna de baixa, tá? Dá para utilizar de diversas formas, né? Tem centenas de setups que utilizam Fibonacci. Os mais clássicos são entrada na retração, né? E isso a favor da tendência, ou entrada na expansão contra a tendência, né? Para você pegar o final do movimento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um setup de retração, né? Então eu vou pegar aqui uma retração de uma perna de alta, tá? Ou seja, o mercado subiu e começou a retrair para baixo, né? Que é uma retração da perna de alta. Eu quero então fazer uma entrada, né, nesse preço especial do Fibonacci, tá? Então o R1 meu vai ser o meu preço de Fibo. Onde eu configuro, né, esse zigue-zague, né, essa sensibilidade do Fibonacci? No nosso indicador de zigue-zague, que fica aqui embaixo. Ó. Logo depois das expressões, você tem as médias, tem as bandas, e aqui embaixo você tem aqui, ó, zigue-zague para Fibonacci, linha de tendência, topos e fundos, tá? Então, você tem que configurar um período de ATR e uma sensibilidade. São esses dois parâmetros praticamente que ele utiliza, tá? Com base nisso aqui, ele vai então traçar o zigue-zague para você. E aí, aquele nível de retração lá que você vai utilizar, você informa aqui. Nesse caso aqui, ele está pegando 0,618, né? Ou seja, 61,8% de retração da perna, né? Então, a gente pode fazer um sinal aqui, por exemplo, ó. Eu quero fazer uma compra quando o meu preço estiver abaixo do R1, tá? Que é o meu Fibonacci ali, né? Vamos aqui então para a segunda. O René Souza, ele está perguntando sobre estratégias que usam expressões de sinal extra. O que é um sinal extra no Stark, né? Vou pré-definir tudo aqui. Vamos colocar um sinal de compra, para ele comprar aqui a qualquer momento. E vou deixar um stop bem grande aqui, para ele não nos atrapalhar, tá? 5.000 pontos. Então, quando você está comprado ou vendido, você pode querer fazer alguma coisa durante o trade, né? Sei lá, vamos supor que você vá comprar se o preço se afastar de uma determinada média, né? Vamos até fazer esse sinal aqui, vai. Eu vou definir aqui uma média 1, né? 21 períodos simples, tá bom? Então essa é a minha média 1. Aí eu vou falar assim, ó, sempre que o preço estiver maior do que a média 1, aí eu tenho que formar o candle, né? No candle 1 também. Ou pode ser o candle 0, né? O candle ali, informação, tá? Sempre que o meu preço for maior do que a média 1, mais 500 pontos, então ele vai comprar, tá? Ele vai comprar. Então eu estou fazendo uma compra a favor da tendência, né? O preço esticou, se afastou da média, eu estou comprando. Normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Elas entram contra a tendência nesse caso, mas o nosso setup aqui ele vai comprar, tá? Só que aí, em algum momento, se por acaso esse preço voltar para baixo da média 1, eu quero fechar a posição, né? Então eu não consigo já definir esse stop de início, porque essa média 1 ela vai mudando, né? Então eu vou só testar aqui, né, para a gente ver se ele vai realmente entrar. Ele vai colocar primeiro o stop de 5.000 pontos lá, né? Então aqui, olha, ele se afastou, né? Estava afastado aqui já mais de 900 pontos quase.
Então ele fez a compra, tá? O que eu quero é, quando ele cruzar essa média para baixo aqui, que ele saia da operação, tá? Então nesse momento aqui, ó, eu quero que ele saia da operação. Isso é uma expressão extra, né, que a gente fala, que é uma configuração de uma saída, tá? E na verdade a expressão extra ela é mais do que saída, ela pode ser diversas coisas, tá? Aqui em cima você configura o que a expressão extra vai fazer, tá? Então você tem aqui um parâmetro chamado ação para quando atender a expressão extra. Tá? E aqui você fala o que ela vai fazer. Se é fechar a operação, virar a mão, mover o stop loss para o médio, encerrar o dia, cancelar ordens pendentes, né? Então você pode escolher. Nesse caso a gente quer fechar a operação que está em aberto. Então eu vou lá configurar a minha expressão extra, que fica logo abaixo do sinal de entrada. Esse é o sinal de entrada, aqui está a minha expressão extra. Tá? Qual que é a expressão? Se o preço ficar abaixo da média móvel 1, no candle 0, a minha expressão extra será atendida. Tá? Lembrando que se o setup for a cada candle, ele vai verificar tanto a entrada quanto a expressão extra a cada candle. Tá? Somente nas aberturas que ele vai verificar. Se você quer que ele verifique sempre, né, a cada tick, por exemplo, para quando tocar na média já sair, então você tem que mudar o tipo do seu setup para entradas a cada tick aqui, tá bom? Isso é um detalhe importante também. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer um teste aqui, a gente vai entrar logo na abertura do dia, né? E quando o preço cruzar a média para baixo, ele fecha a operação, tá? Foi o que aconteceu aqui. Então essa saída aqui foi por conta da minha expressão extra, tá? E aí, como vocês podem perceber, né, dá para fazer também o que quiser aqui na expressão extra, né? Você pode montar algo bem complexo para estar fazendo a sua saída, para estar fazendo o encerramento do dia, né? Por exemplo, já ganhei X no dia, posso sair. Apesar de ter as metas lá embaixo, você pode configurar uma meta para o setup via expressão extra, né? Quando atender determinados critérios. Então, isso seria estratégias utilizando sinal extra. Vamos então para o próximo, né? O Nicolas pergunta aqui como fazer setup simples de cruzamento de médias e como otimizar os períodos dessas médias, né? Então vamos lá. Eu vou pré-definir tudo novamente. Estamos zerados aqui, tá? Para você ter um cruzamento de médias, você precisa de duas médias, né? Aqui no Stark nós temos 4 médias que você pode estar utilizando, tá? Além disso, ainda tem alguns filtros, alguns recursos extras ali que tem médias extras, tá? Que não são acessíveis via expressão, né? Acessíveis por expressão são somente essas 4 aqui. M1, M2, M3 e M4. Cruzamento de média a gente precisa de duas, né? Então, vamos utilizar aqui a M1 e a M2, tá? Eu vou deixar esses valores padrões aqui mesmo. Então, a M1 vai ser uma simples de 21 períodos e a M2 vai ser uma exponencial de 89 períodos, tá? Eu vou vir aqui na expressão de compra, né? E a gente vai colocar a nossa expressão aqui para poder fazer a compra no momento exato em que ocorreu o cruzamento, tá? O que é um cruzamento de médias? É quando duas médias estão em uma posição e no candle seguinte elas estão na posição invertida, tá? Isso significa que no candle 1, que é o candle fechado, né, anterior ao candle que está em formação, elas estão numa posição invertida em relação ao candle 2, né, que é o candle penúltimo já fechado, tá? Então, nós podemos fazer o seguinte, para comprar, né, a média lenta, ela tem que ter cruzado a média rápida para cima, né? E a média lenta ali no caso é a nossa M1, né, que ela é mais curta, tá? Então, a média 1 no candle anterior, né, já fechado, ela tem que estar acima da média 2 neste mesmo candle, né, que é o candle 1, tá? Então, esse é um critério. E o outro critério seria, no candle anterior, elas estarem invertidas. Então, a média 1 no candle 2, né, que é o anterior, ela tem que ser menor do que a média 2 no candle 2. Isso aqui é um cruzamento de médias, tá? Para compra, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Tá lá, né? As médias se cruzaram. No candle seguinte,
o robô se posicionou. Tá? Aqui novamente, as médias cruzaram, no candle seguinte o robô se posicionou. Tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo só para compra, né? E para venda, como que seria? Eu posso até copiar isso aqui, porque é exatamente a mesma coisa, né? Vou jogar aqui, só vou inverter o sinal, tá? De maior eu vou colocar menor e o que está menor eu vou colocar maior. Só isso, né? Porque é o oposto, né? Então, aqui ele entrou na compra e aqui ele entrou na venda. Aconteceu o cruzamento aqui, entrou na venda. Entrou na compra. Aqui não entrou porque ó, provavelmente já tinha dado o horário do robô, né? Ele não opera após a configuração, então por isso que ele não vendeu, né? Mas ele comprou ali, aqui dentro do horário ele vendeu, tá? Isso é um sinal de entrada, né, de cruzamento de médias. Daria para fazer também uma saída, né? Por exemplo, se cruzou para cima eu vou comprar. Se fizer esse sinal aqui da venda, eu quero sair da posição. Também dá, né? Poderia vir aqui e colocar como expressão extra o cruzamento da venda. Você não precisa fazer dessa forma aqui, porque se o seu sinal de saída da compra for exatamente o sinal da venda, então você pode configurar aqui em cima nas ações. Ó. Aqui em cima nós temos assim, ó, o que você quer que seja feito caso ocorra um sinal inverso à operação aberta, ou seja, estou comprado e aquele sinal da venda ocorreu. Né? Então você pode simplesmente fechar a posição ou você pode já virar a mão, né? Caso seja a intenção. Tá? Então não precisa replicar, né? na expressão extra da compra o sinal da venda. Agora, se for um sinal diferente, aí sim você tem que escrever ele lá, tá bom? O Everson, ele pergunta aqui pra gente como trabalhar com reentradas, né? Exemplos de reentradas, seja manualmente, né? Preenchendo as 12 reentradas que tem disponível ali, ou automaticamente, né? Preenchendo os valores e preço no grupo de expressões para reentrada automática, com TP também automático, tá? O TP automático é o que a gente já comentou ali, né? Vai funcionar para qualquer tipo de estratégias, tá? E a reentrada automática que ele está falando aqui é um preço personalizado, né? Que é a mesma coisa, né? Quando você vai fazer uma reentrada, você pode também escolher o seu preço. Vou dar alguns exemplos aqui já. Então vamos lá. Quando a gente está aqui criando um setup, a gente pode escolher por fazer reentradas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrada aqui, comprada, deixar aquele meu stop grandão lá de 5.000 pontos, e eu vou vir aqui nas entradas parciais, né, que são as reentradas, eu vou configurar algumas aqui. Tá? Então, por exemplo, a cada 500 pontos eu vou fazer uma reentrada exponencial aqui no caso. Tá? Então, eu vou reentrar com 1 lote, depois eu vou reentrar com 2, depois eu vou reentrar com 4, com 8 e assim por diante. Tá? Poderia ir até 12 reentradas aqui. A distância da primeira reentrada vai ser 500 pontos contra, né, o meu preço, por exemplo. Tá? Se eu colocar 500 positivo, ele vai fazer a reentrada a favor, ou seja, eu comprei, se o mercado subir 500 pontos, eu compro mais um. Tá? Mas normalmente as pessoas usam reentrada contra, né? Então seriam menos 500, tá? Que é menos 500 pontos em relação à minha entrada. Aí no menos 1.000, vou fazer mais uma. No menos 1.500, vou fazer mais outra. Vamos colocar menos 2.000 aqui. São 4 reentradas, na verdade. Legal. Então, ó, ele fez a minha compra lá e posicionou aqui as minhas reentradas, né? Conforme o mercado vier contra, ó, ele vai aumentando as posições aqui. Isso aqui é uma reentrada simples e apregoada, tá? Isso é importante lembrar também que uma ordem de compra contra a sua posição, ela é uma ordem limite, tá? Uma ordem limite consome margem, né? Então, muita gente não gosta de posicionar ordens apregoadas por conta do consumo da margem, né? É como se você já tivesse posicionado, né, em relação ao consumo de margem, tá? Então, algumas pessoas preferem fazer isso de forma automática, né, via expressão. Também dá para fazer, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho. Ele fala lá também de preço automático, né? O que seria aquilo? É você fazer a reentrada com base em um preço personalizado. Por exemplo, aqui, ó,
o preço base está também o médio da posição, mas eu poderia colocar um preço automático, tá? E aí lá na minha compra, do mesmo jeito que a gente fez no stop lá aquela hora, eu posso também vir aqui, ó, no meu sinal. A gente mexeu nesse parâmetro para configurar o stop loss aquela hora, né? E para eu fazer o meu preço personalizado para reentradas, a gente vai mexer nesse último aqui, tá? Que é a lista, né? Eu vou escolher qual que é o meu preço. Então, o R1, que é a mínima do dia anterior. Vamos fazer um teste. Então, agora, ele não está mais posicionando, né, com base no meu preço de entrada. Repara que ele deu um gapzão aqui, ó. Por quê? A primeira ordem ela foi posicionada 500 pontos abaixo da mínima do dia anterior. Tá? Então, isso aqui seria uma forma de você programar o seu preço base para a colocação das reentradas manuais, né? Digamos assim, essas reentradas fixas. Tá? E aí existe uma outra forma de você fazer reentradas que não é utilizando essas fixas, né? São as reentradas a mercado. Então vamos pré-definir aqui o nosso setup, tá? Vamos começar de novo. Vou colocar aqui também o stop loss de 5.000 pontos. Agora, a nossa entrada, ela tem que ser um pouquinho dinâmica, tá? Porque eu vou fazer uma entrada se eu tiver zerado e eu vou fazer reentradas caso eu estiver posicionado, tá? Então, aqui no meu sinal de entrada, eu posso utilizar um array chamado pos-C, que é a posição comprada, tá? Você tem que passar entre colchetes qual que é o magic number dessa posição, porque você pode estar acessando posições de outros setups, tá? Se você quiser acessar a posição do seu próprio setup aqui, desse que a gente está programando, você não precisa pôr o magic dele específico. Você pode pôr a palavra magic, que o Stark entende que você quer, o magic desse setup aqui, tá? Então, o pos-C de magic é a posição comprada deste setup aqui, né? Se ela for igual a 0, né, eu quero fazer uma entrada, tá? Isso aqui seria a entrada inicial ali, tá? Então você pode rodar, ele vai só fazer a primeira entrada. Só que aí eu quero também fazer reentradas, né? E essas reentradas, elas vão depender do meu preço inicial ou do meu preço da última entrada, tá? Então você tem que definir uma base para isso, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar com o meu preço médio, tá? Que é o preço da entrada ali. Então, quando ele se afastar 500 pontos do meu médio, ele vai fazer uma nova reentrada, tá? Então, eu vou ter que agregar aqui mais um sinal, né? End pos C de magic também for maior que 0, né? Ou seja, já estou posicionado. Na verdade não é end aqui, tá, gente? É or, né? Porque eu quero me posicionar se eu estiver zerado ou se eu estiver posicionado, tá? Dessa forma que está aqui na tela, se eu rodar um backtest, ele não vai fazer nada, porque eu não autorizei ele a fazer reentrada. Então a gente precisa autorizar, tá? Para você fazer isso, você tem que vir aqui nas ações e configurar aqui, ó, para quando ocorrer um sinal no sentido da operação, que ele faça uma nova entrada, tá? Então, dessa forma aqui, ele vai simplesmente entrar, tá? Cada candle vai fazer uma entrada, porque eu não defini aquela distância mínima lá de 500 pontos, tá? Então, ó, repara que ele está só entrando, tá? Cada candle ele reentra. Mas, então, agora eu posso definir a minha entrada, o meu limite, né? Eu vou fazer aqui, então, com que essa segunda parte aqui, ó, do OR, né, que é a posicionada, vou pôr aqui embaixo, na linha de baixo. E vou pôr também entre colchete, entre parênteses, porque vai ter mais uma coisa aqui agora. Tá, eu vou ter que escrever aqui a minha condição de afastamento, né? Então, eu quero que o preço ele esteja abaixo do médio menos 500, por exemplo. Tá? Então, a cada 500 pontos, né, do médio, ele vai
fazer uma nova reentrada. Lembrando que o médio ele não é linear, né? Então não vai formar um grid perfeito aqui. Para você fazer um grid perfeito, você teria que fazer essa expressão com base em outros preços, né? Para você estar então fazendo de forma linear, tá bom? Ele se afastou 500 pontos, ele fez mais uma reentrada, tá? Agora nesse momento, ó, o médio, dá até pra gente ver o médio, né? Eu posso vir aqui no R11, por exemplo, ó, e falar que o R11 é o médio. Então eu consigo saber onde está o meu médio e consigo até saber, na verdade, onde vai ser a próxima reentrada, né? Eu posso falar para ele aqui, ó, que é médio menos 500, né? Então o meu R11 vai ser exatamente o preço em que vai executar a próxima reentrada, ó. Quando eu tocar no R11, ele faz uma reentrada, tá vendo? Lembrando que esse setup está a cada candle, tá? Então é quando o candle fecha, né, abaixo do R11, tá? Então ele vai fazendo as entradas, tá? Com base nessa condição que eu defini aqui, tá bom? Então esse seria um exemplo aí de saídas, de reentradas, né, a mercado. Legal? Então vamos para a próxima. O Alisson mandou aqui duas dúvidas, né? M1 e M2 no filtro M1 e M4 nos indicadores. Consigo acessar ambos nas expressões? Sim, consegue. Na verdade, quando você está falando de M1 e M2 no filtro, eu acredito que você esteja falando, então, não dessa M1, dessa M2, né? Você está falando, talvez, desta M1 e M2 aqui do filtro, né? Essas daqui você não consegue acessar via expressão, tá? Ela é exclusivamente do filtro aqui, para ele ter uma performance maior, tá bom? O que você consegue acessar via expressão é aqui, ó, M1 e M2 daqui, a 3 e a 4 também, tá legal? Que é o que esses exemplos que a gente já viu aqui agora há pouco. Fiz um set no Stark Pro com 2 neurônios. Configurei o filtro de ATR, mas quando rodei, percebi que haviam 2 ATRs aparecendo com períodos diferentes. Como descobrir de onde vem esse segundo? Existem alguns recursos no Stark, Alisson, que ele utiliza o ATR, né? Como o zigue-zague mesmo, a gente já viu ali, entendeu? Então, se esse neurônio que você aplicou estiver utilizando qualquer coisa, tipo topo, fundo, Fibonacci, linha de tendência e tal, ele vai sim acabar utilizando o ATR dele, tá? E normalmente esse ATR do zigue-zague é o ATR que fica aqui junto aos stops, ó. Esse daqui, ó. Aqui. Esse parâmetro aqui, tá? Então, esse é o ATR que é utilizado lá para os filtros e também para o indicador zigue-zague, tá legal? Como desenhar estratégias de price action como LTA, LTB, topos e fundos, Fibo, resistências? Bom, Fibonacci a gente já viu um pouquinho, né? Agora há pouco. Se você quiser trabalhar com topos e fundos também é bem tranquilo, né? Basta você vir aqui, vou pré-definir aqui os parâmetros. Eu vou fazer um setup aqui que compra quando o preço romper o último topo, tá? Então, a abertura, o open do candle 1 tem que ser menor do que o TP de 1. O que é TP de 1, né? É o topo 1, é o topo já fechado, o topo já confirmado, tá? É como os candles, né? O topos de 0 e o fundo de 0, né, que é o TP0 e o FD0, eles ainda não estão confirmados, eles estão em formação, tá? O TP1 e o FD1 são os topos e fundos já confirmados, tá? Então aqui no caso eu quero que a abertura do candle 1 seja menor do que o topo e o fechamento, né, o close do candle 1 seja maior do que o mesmo ali, né, o topo de 1. Tá? Então isso aqui seria um rompimento do último topo. Se a gente fizer um backtest aqui, vamos lá. Assim que ele rompeu, né, ó, o TP de 1 onde está aqui, ó. Esse aqui, ó, é o nosso TP de 1, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui, mas é ele. Assim que o preço rompeu, né, de baixo para cima, a gente comprou, tá? Daria para fazer ainda, aqui também, ó, foi um rompimento falso, né? Rompeu e voltou, mas foi assim que ele rompeu o topo anterior, tá?
Daria para fazer algumas regras do tipo assim, ó, eu quero que você compre o rompimento do topo anterior somente se esse topo anterior for maior do que o anterior a ele. Dá para fazer, por exemplo, end o TP de 1, né, for maior do que o TP de 2. Tá? É sempre de trás para frente, né? Então, o TP de 2 é o anterior, é o topo anterior ao TP de 1. Então, isso aqui seria compra o rompimento de um topo de uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, né? No caso aqui. Nesse caso, topos ascendentes. Né? Se você quiser fundos ascendentes também, você tem que colocar outra regra aqui, que seria end FD de 1 maior do que FD de 2, tá? Então, aqui sim, seriam topos e fundos ascendentes. Tá? Então, aqui, em vez de usar o topo 1, eu vou usar a LTB, tá? Eu vou definir essa LTB minha lá no R1. Então, eu já vou pôr R1 aqui e R1 aqui também, tá? Abertura abaixo da R1 e fechamento acima do R1, eu quero comprar. O que vai ser o meu R1? LTB. Então, você vem aqui, LTB. Tá? E aí a gente pode, então, testar isso aqui. Tá lá, né? Ele faz o cálculo de LTB, que é essa linha aqui. Aqui ele não desenhou, mas ele havia traçado uma LTB aqui, provavelmente. Então, ó, essa linha está sendo desenhada, é a LTB. Tá? Aí, quando ele rompeu aqui, a LTB, que é essa linha branca, ele fez a compra. Tá? É uma variável que pode estar utilizando, né, para qualquer coisa. Para entrada, para saída, extra, para stops, alvos. Tá bom? Legal. Então, vamos para o próximo aqui. Ah, não, desculpa, tem mais um ponto aqui. Seria interessante falar sobre estratégia de otimização, tendo um set pronto. Fiz um set otimizado em um período longo, como padrão, e otimizar também em períodos mais curtos, um semestre, 3 meses. O que otimizar? Qual sequência faz mais sentido? Tá. Eu vou falar bem rapidamente sobre isso, porque eu acredito que esse tema de otimização, ele exija um vídeo só para ele, tá? De tão longo que é. Mas, basicamente, né, quando a gente vai criar um setup novo, o primeiro passo é você idealizar o setup, né? O que eu vou fazer? É um cruzamento de médias, é um rompimento de banda, é um topo e fundo, tal. Idealiza, bota no papel, rabisca, tá? Depois que você rabiscou, leva para o Stark e faz esse rascunho, igual a gente está fazendo aqui, tá? Faz o robô operar aquele sinal que você quer que ele opere, né? Feito isso, o que eu recomendo você fazer? Uma otimização dos parâmetros essenciais junto com os alvos, tá? O que seria isso? Então vamos supor que você está fazendo um cruzamento de duas médias, tá? Então você está fazendo um setup ali que é cruzamento da média 1 com a média 2. Quais seriam os parâmetros essenciais aqui, no meu ponto de vista? O tipo da média, né? Que pode ser qualquer uma dessa lista aqui, e o período dela, tá? Então, da M1 e da M2, né? O tipo e o período também. Então aqui a gente tem 4 parâmetros para serem otimizados, tá? Então você marca esses 4, né? Coloca ranges grandes, né? Não vai querer fazer uma otimização inicial de 1 em 1 período, por exemplo, que você vai acabar overfitando, entendeu? Coloca período de 5 em 5, 10 em 10, né? Deixa uns range bem grande para você buscar um setup macro primeiro, tá? Depois você avalia se dá para refinar, se não vai cair em overfitting, tá? Tudo isso eu vou passar quando a gente chegar num capítulo aí, num vídeo focado em otimização, tá bom? Além dos parâmetros essenciais do seu setup, eu recomendo também você otimizar os alvos, tá? Porque às vezes você tem um cruzamento de média que é bom para alvo curto, mas ele é péssimo para alvo longo. Então, se você deixar fixado o alvo, talvez você não consiga explorar o melhor setup de cruzamento, né? Você vai ficar muito travado. O que eu recomendo? Tá? Você coloca aqui o take profit em função do stop loss, coloca uma vez, tá? Para ser 1 para 1. Porque o que você está querendo procurar? Um sinal, né? Se o sinal for bom, ele vai funcionar bem no 1 para 1, entendeu? Então, você otimiza somente o valor da distância do stop loss. Aí você pode utilizar esse range aqui, por exemplo, aqui é o range padrão que eu uso. Começa em 200 pontos para índice, né? Mini índice. Começa em 200 pontos.
raramente é menor que isso, vai de 50 e 50 pontos até 1000, tá? Porque mais que 1000 eu não aceito, menos que 200 raramente funciona, tá? Então, esse é um range legal, dá 17 testes aqui, e com isso, o seu take profit vai ser exatamente o mesmo, né, do stop, vai ser sempre 1 para 1, e aí você vai conseguir achar estratégias que performam bem no 1 para 1. Depois que você encontrar a estratégia, aí você pode definir aqui, né? Por exemplo, vamos supor que ele achou que o ideal é 750, tá? Aqui no stop. Então, o que ele testou? 750 de loss para 750 de TP. Aí você volta para pontos, bota 750 aqui, aí você otimiza novamente só o stop, tá? Vê se é realmente 750, talvez seja 450, entendeu? E ele usou 750 só para ficar no 1 para 1 lá, né? E aí você depois otimiza também o take profit, né? Talvez ele encontre que, sei lá, o ideal seja 800. E aí você então tem os seus alvos, né? Você encontrou a estratégia no 1 para 1, depois você refinou e descobriu quais eram os alvos ideais para aquela estratégia, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro passo assim, para fazer uma otimização, né? Depois disso dá para você otimizar o horário, né? Qual que é o horário ideal para começar, para parar de fazer entradas, qual que é o horário ideal para fechar as posições em aberto. Depois, uma coisa que você pode avaliar se faz algum sentido é colocar um filtro de gap, colocar um filtro de volatilidade para quando o mercado está muito volátil, né? Não fazer operações. E aí dá para começar a evoluir, cara. Dá para colocar break-evens, trailing stop, né? Aí é uma infinidade de recursos que você pode ir adicionando para melhorar a gestão do seu setup, tá? Não queira nunca melhorar muito o sinal de entrada, né? Fazer aquele sinal perfeito, magnífico, porque não funciona, não existe santo graal, tá? Eu recomendo vocês sempre a ter um sinal bom e uma gestão melhor ainda, tá? Então foque na gestão, porque se você tem uma gestão robusta, ela vai funcionar bem para qualquer tipo de entrada, né? Então, a entrada, assim, no futuro, o mercado não vai repetir o passado. Então, tanto faz, né, se o seu sinal de entrada está perfeitinho no passado, porque no futuro ele não serve de nada praticamente, né? É só a estatística que você está operando, né? Em relação à otimização, é isso que eu poderia falar nesse vídeo, né? Depois a gente evolui mais nesse assunto. O Jorge K, ele perguntou aqui como utilizar sinal externo, né? Dando um exemplo de set feito com 3 IFRs. Tá? Eu vou estar mostrando aqui como você acessar um indicador externo e aí você pode depois estar evoluindo para qualquer tipo de indicador, tá? No caso aqui que você comentou 3 IFRs, você teria que fazer um indicador externo que tenha o valor desses 3 IFRs, tá? Para então você acessar ele e conseguir obter esse valor, porque o Stark ele não tem múltiplos indicadores externos, né? Ele tem só um. Então tem que tomar cuidado só com esse ponto, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar um indicador externo é primeiro a gente entender o indicador, tá? Então eu vou utilizar um simples high-low aqui, né, que é mais fácil de gente explicar, mas serve para qualquer indicador, tá? Eu vou botar ele na tela do gráfico e eu vou então apertar Ctrl D, tá? Vai abrir essa janela aqui para mim. Quando eu vou passando aqui o cursor sobre o indicador, você vai vendo que esses valores aqui eles vão mudando, tá? Todos os valores que tem esse símbolo amarelo são buffers do indicador, tá? No caso do high-low, ele tem só um buffer, tá? Mas tem indicadores que tem vários buffers, tá? Como, por exemplo, o MACD, né? Eu vou inserir ele aqui. Indicadores, osciladores, MACD. Tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que o MACD ele tem 2 buffers, tá? Tem o MACD e tem o sinal. Os buffers eles normalmente são numerados, né? O primeiro é o 0, o segundo é o 1 e assim por diante, tá? Então o indicador que tem um buffer só, ele só tem o buffer 0. Legal? Vamos fazer então uma configuração aqui de indicador externo. Ficam aqui nos filtros, aqui ó, filtro de indicador externo. Existem alguns tipos de uso do indicador externo já pré-definido, né? Se for um indicador de linha, como é o caso do high-low,
Você poderia já falar para o robô só operar a favor dessa linha ou só contra essa linha, né? Se for um indicador de sinal, aqueles que dá aquelas bolinhas ou aquelas setinhas na tela, você poderia pegar o último sinal dele histórico, né, como um filtro ou só o sinal atual, tá? Ou também você pode só ativar o indicador, que é só botar ele na tela. O Stark não vai usar ele para nada, a não ser que você programe, tá? Que normalmente é o que o pessoal mais faz, né? Porque aí nas expressões você consegue estar utilizando, tá? Então, eu vou mostrar para vocês dessa forma aqui, que é o mais clássico. Aqui você vai colocar o nome do indicador, tá? No meu caso ali é o High-Low, né? Lembrando que se ele não tiver na pasta raiz, né, naquela pasta Indicators, você tem que pôr também a subpasta, tá? Então, você põe o nome da sua pasta, barra, né, e o nome do indicador, tá? Então, aqui no meu caso, como o High-Low está na raiz, eu vou deixar só High-Low aqui. Não precisa pôr a extensão, tá? Aí, se for um daqueles indicadores tipo MACD e tal, que tem novas janelas, tem que falar que se você quer plotar em nova janela sim ou não, tá? E aí tem os parâmetros, né? Tem que entender também quais são os parâmetros que esse indicador recebe, né? No caso do High-Low, ele recebe ali um período, né? Então eu vou estar passando aqui como um valor inteiro, né? Como saber se é um inteiro ou se é um decimal? Você coloca o indicador na tela, vamos de novo lá. Você coloca o indicador na tela e aí você vem aqui no parâmetro e tenta colocar um ponto aqui, ó, que seria o decimal, né? Ele não está aceitando, tá vendo? Então esse indicador aqui, ele usa inteiro, tá? Se ele aceitasse o ponto alguma coisa, seria um decimal. Reparem que esse indicador, o High-Low, ele tem também aqui mais dois parâmetros, mas eu não sou obrigado a utilizar, tá? Se eu não quiser, eu não preciso. Eu vou só utilizar o período aqui nesse caso. Se eu quisesse também passar aqui o método, eu poderia passar. E nesse caso de lista, assim, também é inteiro, tá? Sendo que o primeiro é o 0, o segundo é o 1, 2, 3. Normalmente é assim, tá? Pode ser que algum indicador tenha alguma lista fora do padrão, né, que tenha IDs diferentes, mas normalmente é uma sequência, tá? E o desvio aqui também, né, não vou utilizar, mas se eu quisesse eu poderia estar utilizando, tá? Então eu vou passar só o primeiro parâmetro, que vai ser um inteiro, vou deixar o valor default lá, que são 13, né? 13 períodos, tá? Então com isso, se a gente fizer um backtest, nós vamos ter o indicador High-Low externo, né? Apesar do Stark ter o High-Low dele também, tá? Isso aqui não é o High-Low do Stark, é um indicador externo que eu estou plotando aqui na tela. Então ele está aqui, só que não está fazendo nada, né? Porque a gente não programou para nada, tá? Então o que eu poderia estar fazendo com esse indicador? Eu posso ler o buffer dele lá nos R's, e aí eu faço o que eu quiser com ele, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui no meu R1, preço de referência 1, e eu vou falar que ele vai apontar para o buffer do indicador externo. Tá aqui, ó, buffer do indicador externo. Aqui eu vou informar qual que é o candle, né? No caso aqui pode ser o candle 1, por exemplo, que é o candle já fechado. E aqui, nesse valor ou ID do buffer, a gente vai informar qual que é o buffer. Então, nesse caso, é o 0 mesmo. Se fosse o segundo buffer do indicador, seria o buffer 1. Terceiro buffer, o 2, tá? Isso também é uma boa prática, né? Normalmente os indicadores funcionam dessa forma, tá? Naquela sequência que eu falei. Mas pode ser que algum indicador específico ele tenha o buffer 0, 1 e o 10. Não tenha o 2 ou 3, entendeu? Pode acontecer, tá? Depende do programador. Mas normalmente é uma ordem, né? Que é usada, tá? Então, eu vou deixar aqui o buffer 0, né? Então, agora a gente vai ter aqui o nosso R1 apontando para o preço do High-Low do candle anterior, fechado. Tá? Ó. Então, ele faz até o mapinha aqui, esses pontinhos aqui que você está vendo, é o histórico do R1, tá? Se eu quisesse pegar o preço do High-Low de 10 candles para trás, é só eu informar aqui ID do candle 10. Tá? Então, ele vai estar, o R1 vai estar apontando com atraso de 10 candles para o nosso High-Low. Tá? Então, ó, nesse momento aqui, a gente está apontando para esse preço aqui, tá? Desse candle aqui. Então, ele está com um certo atraso, entendeu? E agora que nós temos esse nosso buffer do indicador externo aqui, eu consigo então fazer uma regra, né? Eu posso vir aqui e falar, quando o preço cruzar ele, eu quero fazer uma compra, né? Então,
sei lá, quando o fechamento do candle 1 for acima do R1 e o fechamento do candle anterior, né, foi abaixo, é compra. Tá? Lembrando que aqui é o cruzamento do R1, né, que está com deslocamento ali, tá? Então, aqui teve cruzamento por causa do gap, né? Mas aqui também, ó. Então, ó, no momento exato em que ele cruzou aqui o R1, que é esses pontinhos aqui, né? O strike ele deixa o histórico do preço de referência na tela, são esses pontinhos. Então, quando ele cruzou aqui, ele fez a compra, tá? Então, aqui eu estou usando o buffer do indicador externo, tá? Uma outra coisa que perguntam também, que eu acho que é a pergunta do Alisson aqui, ó, como acessar os indicadores nos R's, né? É exatamente a mesma coisa, tá? Vamos supor que eu quero acessar o... Ele deu algum exemplo aqui, deixa eu ver... Estocástico, tá? Ele deu um exemplo do estocástico. Então, eu vou vir aqui no meu filtro de estocástico, que a gente tem aqui no robô, tá? A gente tem aqui filtro de estocástico, e eu vou... então, fazer ele... vou configurar ele aqui. Vou pôr aqui 3, tá? Não lembro exatamente os valores padrões aqui do estocástico, mas dessa forma eu estou ativando um filtro, tá? E aí, tem um parâmetro aqui embaixo que é em relação à margem, né, do estocástico. Operar somente no finalzinho dele lá, quando cruza e tal, né? Só que se eu colocar -1... Tá vendo que tá somente plotar? Quase todos os indicadores têm essa opção, que é só plotar, entendeu? Igual a gente viu ali no externo, né? A gente está vendo aqui no estocástico agora. No caso desses que tem range, né? Tipo ADX e IFR, basta você colocar um range que sempre atenda, né? Por exemplo, IFR. Opera sempre que for acima de 0 e abaixo de 100. Então é sempre, né? Ele vai estar ativo, que é praticamente no modo só de plotagem, entendeu? Então, você tem que sempre ativar o filtro, né? No caso do estocástico, você tem que pôr esse -1 aqui para ele ser somente plotado, tá? E aí, como que eu faço então para pegar essa referência dele, né? Vou pegar lá no R2, ó. Eu vou vir aqui no meu R2, eu vou falar que eu quero o buffer do estocástico. Então, a gente tem aqui, ó, buffer do estocástico. O estocástico ele tem dois buffers, né? Ele tem o estocástico e tem aquela médiazinha dele lá, né? Então dá para a gente pegar os dois. Um vai ser o buffer 0 e o outro vai ser o buffer 1. Tá? Eu coloco novamente aqui o buffer do estocástico, só que nesse caso aqui, vou apontar para o mesmo candle, né? Candle 0, eu vou querer o buffer 1. Tá? Então aqui é o buffer 0, aqui é o buffer 1, ambos do candle que está em formação. Tá? Então R2 e R3 vai ser o valor do estocástico agora. Tá aqui, ó. R2 18,57 e o R3 44,54, tá? Que são os valores que estão aqui no estocástico nesse momento. Tá? Então, dessa forma eu estou lendo os buffers desse indicador aqui e eu poderia usar ele na expressão, né? Dá para fazer exatamente as mesmas coisas que a gente fez com médias, com todos os demais. Eu poderia colocar aqui, em vez de usar o R1, usar o R3, o R2, quando um cruzar o outro, né? Dá para fazer, tá? Exatamente dessa forma. Legal? E vamos então para a última dúvida aqui, para a gente encerrar, né? Que o Fernando Costa, ele fala sobre gestão da posição em set com entrada aleatória. Do ponto de entrada, sobreviver, né? Eu acho que ele está falando aqui de montar uma gestão robusta, né? Isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal, tá? Porque se você tem uma gestão robusta, você consegue aplicar ela em inúmeras sinais de entradas, né? Então, é muito legal você ativar o Stark para fazer entradas aleatórias, né? Aqui nas opções de backtests, você consegue ativar aqui, gerar sinais aleatórios de entrada, né? Você dá um sim aqui, ele sai gerando sinal aleatório de entrada, tá? E se você fizer uma otimização de alvos, de trading stop, de break-evens, tudo que tem relacionado à gestão, né?
e você conseguir fazer com que esse negócio dê dinheiro, né, o mínimo que for possível positivo ali, significa que você está tendo uma gestão robusta, porque independente de onde entra na operação, você está conseguindo extrair dinheiro do mercado, né? Isso significa que você criou uma gestão robusta. E essa gestão robusta você pode depois sair aplicando em sinais. Isso é um assunto muito, muito legal. Eu gostaria de me aprofundar, mas vai demorar bastante. Esse vídeo já está bem longo. Então eu vou deixar para o nosso vídeo sobre otimizações, tá? Aí a gente consegue ter um tópico para falar justamente sobre isso. Em relação a estar utilizando, tipo, em conta real, setup que faz entrada aleatória, isso eu não acho legal, tá? Eu gosto desse recurso para eu conseguir criar uma gestão robusta. Depois que eu criei a gestão robusta, eu vou aplicar esse meu setup, esse meu trade system, né, em sinais, né? Vou pegar diversos sinais e vou sair aplicando ele lá, tá? Mas eu não vou botar para operar na conta real com entradas aleatórias, né? Porque eu acho que não faz muito sentido. Mas é um recurso muito, muito legal para a gente estar explorando aí nos nossos vídeos sobre otimização, tá bom? Bom, pessoal, para esse primeiro vídeo era isso. Acho que tem bastante conteúdo legal aqui, tá? Nos vemos aí nos próximos. Logo a gente deve estar perguntando novamente lá no canal da Code sobre dúvidas. Postem lá para a gente estar selecionando conteúdo para estar gravando os próximos vídeos, tá bom? Valeu, muito obrigado, grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.